Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estou vendo que já tem um monte de gente aqui assistindo, estou super feliz da Livraria da Tarde ser a casa de lançamento desse livro, Guerra contra Palmares, o manuscrito de 1678 da editora Nós, da editora Chão, desculpa. E estou muito feliz que a gente está podendo fazer esse encontro, né, aqui hoje. A gente é a primeira parceria que a gente faz com a Chão, e eu acredito que a gente tenha aí começado com chave de ouro, porque a gente fez uma pré-venda super bacana e agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir essas pessoas que fizeram esse lindo livro. Então, eu quero convidar para mediar esse encontro a Semaia Oliveira. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada pela acolhida. Imagina, um prazer. Muito prazer bom receber você na nossa casa, ainda que online. A Silvia Lara, bem-vinda, boa noite, que honra ter você aqui com a gente. Boa noite a todo mundo. Estou vendo que tem vários amigos, gente que eu não conheço também, todos, muito obrigada pela acolhida, Mônica, Semaia. E agora vamos chamar o Pablo. Faquim, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Mônica, boa noite, Semaia, boa noite, Silvia, boa noite, pessoal. É um prazer poder compartilhar essa experiência da escrita do livro com vocês. Estamos bastante animados. E a gente aqui curioso para ouvir vocês. Eu vou, então, além de dar as boas-vindas, convidar todo mundo a participar aqui no chat, né? A Semaia vai acompanhar, se vocês tiverem perguntas. Sim. E eu vou participar aqui no chat, vai acompanhar. Eita, tá dando um eco aí, né? Mesmo respeito. Vou pedir para colocar no mudo, só para a gente terminar aqui. Então, fica gravado no YouTube da Livraria da Tarde, e quem não puder acompanhar a conversa toda, depois a gente disponibiliza isso, então vocês podem acompanhar o tempo que vocês quiserem. Então, bem-vindos novamente, boa conversa, e a gente se encontra aí em breve, espero que pessoalmente, todos vacinados. Boa noite, gente. Tomara. Muito obrigada. Olá, todo mundo que está aí acompanhando, boa noite. Meu nome é Semaia Oliveira, estou aqui hoje muito honrada e feliz por fazer essa mediação e agradecer agora o convite da editora Chão, que está lançando este livro hoje, que é Guerra contra Palmares, o manuscrito de 1678. Esse livro aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver daí. E a ideia, né, é a gente, de fato, estamos todos aqui vestidos. E a ideia hoje é, de fato, a gente fazer um bate-papo, trocar uma ideia, fazer um bate-papo bem informal. A Silvia pode perguntar para o Pablo, eu pergunto também. Vocês que estão aí do outro lado da tela acompanhando a gente, por favor, utilizem o chat, eu vou ficar aqui atenta para que eu possa incluir a pergunta de vocês assim que for possível. Mas antes da gente começar, eu agradeço mais uma vez a Livraria da Tarde, agradeço mais uma vez a Editora Chão e vou falar um pouquinho sobre as duas pessoas responsáveis pela organização dessa obra, né? Então, vamos começar pela Silvia Unold Lara. A Silvia é professora, colaboradora do departamento... Eita, tô gaga, peraí. Silvia Unold Lara, que é professora colaboradora do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pesquisadora da história da escravidão no Brasil do século XVII e XVIII e da história social do direito no Brasil colonial. Publicou Campos da Violência pela Paz e Terra em 1988, ano que eu nasci, Fragmentos Setecentistas da Companhia das Letras em 2007 e com Joseli Mendonça organizou Direitos e Justiça no Brasil pela editora Unicamp em 2006, entre outros livros e artigos. Então, Silvia, prazer entrar em contato com você, prazer estar aqui na CIJARO com você essa noite. Também, para mim, é uma alegria muito grande estar lançando esse livro pela editora, pela Chão Editora em especial, com um trabalho primoroso de edição, e
e de ser uma parceria com o Pablo também, que é uma descoberta e a gente tem se divertido muito em fazer várias coisas, né? E esse livro é um primeiro fruto, é muito bom estar aqui. Muito obrigada a todos. E é isso, agora a gente vai apresentar exatamente o Pablo, que é o Pablo Roberto Marques Fachin. Pablo é professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da Universidade de São Paulo, a USP, pesquisador nas áreas de filologia, paleografia e história da língua portuguesa, publicou Descaminhos e Dificuldades, leituras de manuscritos do século XVIII, pela Trilhas Urbanas em 2008, e com Heitor Magali e Silvio de Almeida Toledo Neto, organizou Por Rumo da Agulha, Documentos de Ouro do século XVIII, pela editora Cubo, em 2015, entre outros livros e artigos também. Prazer em conhecer, Pablo. Prazer é todo meu também, Samaya, e compartilho as palavras da Silvia. Foi ao mesmo tempo um desafio e uma experiência de aprendizado, né, Silvia? Ao longo desses anos, que teve como resultado um livro que, para nós, tem uma contribuição muito importante para as nossas áreas, para uma leitura de mundo, para a leitura da sociedade em geral. Então, é um prazer estar aqui. Eu faço um agradecimento também, né, à editora Chão por ter aceitado a nossa proposta e por ter tido um acabamento assim formidável do livro. Dá gosto de ver e dá gosto de ler. Dá gosto de ver mesmo, tá muito bonita a edição. E eu tive a honra e a alegria de ler, fiquei muito tocada. A gente estava aqui conversando um pouquinho nos bastidores, antes da gente começar nosso diálogo. E agora a ideia é a gente trocar uma ideia mesmo sobre essa publicação, sobre essa obra. Eu vou ler aqui, gente, brevemente, só para todo mundo ficar na mesma página de que livro a gente está falando e do que ele traz de novo, assim. Então, vamos embarcar todo mundo neste mesmo rolê para daí a gente começar a nossa conversa, tá? De que livro que a gente está falando? Esse livro aqui, Guerra contra Palmares, o manuscrito de 1678, fala sobre a guerra exatamente contra Palmares, porque a gente conhece, né, tradicionalmente mais... a gente costuma ouvir Quilombo dos Palmares, mas que naquele período eram chamados de mocambos, né? Que eram os mocambos de Palmares se formaram no início do século XVII, nas matas do sul de Pernambuco, e resistiram até as primeiras décadas do século XVIII. E apesar da importância dos Palmares, os documentos sobre a sua história ainda são pouco estudados. A principal fonte utilizada pelos historiadores é um texto conhecido como Relação das Guerras Feitas aos Palmares de Pernambuco. Em 1859, uma cópia desse documento foi publicada aqui no Brasil, mas sem nenhuma informação sobre a sua autoria, data de produção e a sua origem. E o que o livro traz é exatamente isso, é uma transcrição fiel de duas versões desse texto, e são duas versões diferentes, né? Uma que está na Biblioteca de Évora e o arquivo da Torre do Tombo, cuja descoberta permitiu corrigir erros e lacunas da versão que foi publicada em 1859. Então, é muito curioso, assim, ler, gente. É super interessante. A gente vai começar conversando agora do porquê que é tão interessante assim. Então, eu vou abrir essa roda aqui. Então, eu acho que vocês, Silvia ou Pablo, vamos ver quem pega a primeira palavra, perguntando assim, como é que vocês estão chegando para esse debate hoje? Por que vocês acham que essa obra é tão importante e urgente para a gente repensar e continuar repensando a história do nosso país? Quem vai, Pablo? Pode começar, Silvia. Deixa eu ir. Eu acho que Palmares é um dos eventos, talvez, dos mais, se não o mais importante da história do Brasil. Não é? Ele é um movimento que durou um século, né, de resistência à escravidão. É um símbolo político de muitas reivindicações, e nós estamos vivendo um momento em que direitos estão sendo solapados, em que instituições conquistadas a muito custo estão sendo desmontadas, né? E eu acho que trazer para leitura, para reflexão, um documento que é o mais importante deste grande evento que é Palmares, é uma coisa
para todo mundo, para toda a sociedade brasileira. Palmares não é um símbolo do movimento negro ou de grupos de reivindicação, é algo global da sociedade brasileira, e eu acho que esse é um momento de reflexão extremamente importante. Então, trazer uma obra cuidadosa para uma leitura de um documento que tem, sei lá, 300 anos, quer dizer, ele foi escrito em 1678, o que ele pode nos dizer hoje? E eu acho que é essa pergunta que fica, né? Então, ler esse documento e ler o trabalho que nós fizemos com ele e a partir dele, eu acho que pode abrir muitas reflexões para a gente aprender com os homens e com as mulheres que estiveram em Palmares, como é que eles enfrentaram aquele mundo, como é que essas experiências chegam até nós e como é que nós podemos, aprendendo com eles, lutar pelos nossos direitos e pelas nossas instituições, né? Conquistados a muitas penas. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. É o que a gente precisa fazer, né, Silvia? Então, ele tem importâncias, não é, Pablo? É uma coisa assim, acadêmica para as áreas, para a filologia, para a história, mas eu acho que ele pode ter, sobretudo a partir dos leitores, uma importância política. Exatamente. Um texto não é só o que a gente escreve, é também o que as pessoas leem. Isso. E tem um ponto também, né, Silvia, que a gente sempre descobriu ao longo desse processo, porque esse momento que nós estamos vivenciando no Brasil, pegando alguns grupos e algumas condutas, primeiro marca um distanciamento da realidade, né, focada na negação, né, ou se nega a ciência ou se nega a história, e com isso nós temos apagamentos, né, silenciamentos. E ao longo dos períodos, nós também observamos apagamentos ou vozes que nem tiveram, né, oportunidade de se manifestar. E esse livro, então, pensando nesse contexto, ele provoca uma reflexão muito importante, que tem muito a ver com a nossa realidade, porque foi retirado da história de Palmares a oportunidade de ler o processo de composição de um material que depois foi usado como fonte pela grande maioria da historiografia, ignorando todo o seu processo de escrita. Então, o texto em si não é só o seu conteúdo, ou a informação que ele carrega, né? Ele tem implicações muito sérias, e o livro, nesse sentido, ele ganha muito peso. Então, pegando esse link da Silva, né, se os leitores são focados nesse aspecto, eles têm a oportunidade de fazer uma leitura que até então nunca foi feita do documento. Então, é mais um ponto forte para a nossa contribuição em relação a essa crise que nós temos vivenciado no Brasil. Sim, muito legal, Pablo, você trazer isso, que foi uma das coisas que me interessou muito. Acho que quem está aí assistindo, quando for pegar para ler, né, quando chega no momentinho do pós-fácil ali, depois que você mergulha no manuscrito pela primeira vez, toda essa cronologia, né, de como a história foi contada, essa análise de como a história foi contada e do que a gente foi perdendo ali. Porque, realmente, quando eu entrei em contato, eu não sou historiadora, eu sou jornalista. Quando eu entrei em contato pelo manuscrito, eu lia, e aí, em vários momentos, eu falava, não, eu não posso esquecer que quem está escrevendo isso é um padre daquele período, e tinha alguma coisa aí, né? Tinha alguma coisa não, tinha tudo aí. Então, eu acho que essa análise que é feita depois é muito importante para a gente rever como a gente tem feito essas leituras nos últimos anos. E a gente vai puxar esse gancho já, né? Vamos embrenhar, não. Mas, Silvia, eu queria muito ouvir você falar um pouquinho sobre esse processo também, e depois também do Pablo, mas eu vi uma reportagem que você falou em 2013, de muitos documentos, de mais de 12 mil documentos, né, que você tinha... Não? Menos. Menos? 2 mil. Eu colocando 10 mil a mais, gente, desculpa. 2 mil documentos, né, que você catalogou, e como é que foi, assim, afunilar tudo isso e trazer, como é que foi chegar nessa escolha, assim, desses documentos? Então, a primeira vez que eu tomei contato com a história de Palmares, assim, para valer, foi quando 2 amigos, em 1995, me convidaram para escrever um artigo, e eu fui à biblioteca ver o que tinha e tal, e descobri uns originais de uma obra
que publicava documentos, que pretendia publicar documentos sobre Palmares. Então, tinha mais documentos do que todo mundo sabia. Eu escrevi, fiz a pesquisa naquela época, escrevi, depois veio outras coisas da vida universitária, e em 2005 eu voltei, tinha acabado os meus projetos, e eu falei, vou voltar na história de Palmares. E um outro historiador, que já tinha me convidado lá, que é o Flávio Gomes, ele que é o grande especialista em história dos quilombos, que tem livros importantes sobre isso, ele me disse, você vai começar, e ele tinha refeito um projeto de coletar documentos. E eu comecei, e ele passou isso para mim, e eu comecei a organizar isso, a coletar e tudo isso, e aí uma coisa puxa a outra, um documento está perto do outro no arquivo, eu fui aumentando, a minha tabelinha já não dava mais conta, eu fui para uma tabela de Excel, comecei a fazer uma base de dados, e aí o negócio aumentou demais. No meio dessa busca por documentação, eu comecei a encontrar coisas novas, e todo mundo citava esse documento que nós estamos publicando pela revista do Instituto Histórico e Geográfico, pelo artigo, não é uma transcrição publicada no metade do século XIX. Não tem autor, não tem uma datação certa, não tem aonde ele está, inclusive. Aí outros comentadores, na época e logo depois, diziam que estava na Torre do Tombo. Aí as pessoas começaram a saber, enfim, eu vou encurtar a história. Eu fui à Torre do Tombo, graças a uma técnica de lá que me ajudou muito, a Odete Martins, eu fiquei virando tudo quanto era, papéis vários, miscelâneas e códices com os nomes assim vagos, para ver se eu achava o manuscrito. Encontrei, no último dia de uma temporada de pesquisas, no último dia que eu tinha que pedir a digitalização, saí correndo. Esse documento, depois eu encontrei, já sabia que tinha em Évora, a letra era igual, e no ano seguinte, buscando também uns sermões, que tinha uma pequena menção na Biblioteca Nacional de Portugal, quando eu vi o sermão, que é manuscrito também, era a mesma letra. Então, aí eu falei, bom, eu estou achando... E os sermões eram assinados pelo padre Antônio da Silva, que era vigário da matriz do Recife. E isso foi, sei lá, em 2008, 2009, no ano seguinte, 2010, e isso ficou dormindo. Então, era o documento mais importante, que todo mundo passa por ele, mas eu não tinha tanta certeza da autoria. Foi só mais recentemente, quando o Pablo, na verdade, que me encontrou, e nós começamos a trabalhar junto, porque ele estava interessado nisso, ele pode contar um pouco o lado dele, do interesse pelo documento, e nós começamos, então, a trabalhar isso para estabelecer com mais firmeza a autoria, a datação, enfim, e aí descobrimos um monte de coisas sobre o documento, que está no pós-fácil, e a gente vai contando como é que ele... como a gente diz lá, né, ele teve várias vidas, esse texto. Então, que vidas são essas? Então, acho que a seleção, ela não foi assim dos 2000, qual é? Eu sabia desde o começo que era o mais importante da história de Palmares, mas não sabia que tinha tanta coisa para saber sobre esse texto, que só recentemente a gente conseguiu descobrir, né, Pablo? Exatamente, e há um ponto muito, mas muito importante de toda essa trajetória, que isso aí é mérito da Sílvia, e numa persistência, né, Sílvia, de quase 20 anos em busca da documentação, e o primeiro aspecto é o lado questionador, né? É o mais importante, tem informação, e por que não buscar? Né? E depois, né, Sílvia, lá em Portugal nós descobrimos que até chegaram a ele, mas ignoraram tendo acesso, que é pior ainda, né? E eu lembro que eu dava um curso de pós sobre documentação no Brasil colonial e li um artigo da Sílvia que ela narrava um pouco dessa trajetória, né? E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, além de uma questão histórica, há uma questão filológica em jogo.
E naquele momento eu liguei para a Silvia, a gente começou, né, Silvia, a conversar, e desde 2018 nós estamos dialogando e conversando a respeito do texto, mas foi um processo, assim, muito minucioso, né, Silvia? Sabe, leitura em voz alta do texto, sabe, entre nós, para a gente tentar compreender o que é ler esse documento atualmente, tendo essas informações que a gente conseguiu descobrir, né? Foi uma experiência, tem sido uma experiência riquíssima para todos nós. Pablo, e eu ia até, inclusive, pedir para você contar um pouco mais da sua experiência, né, como filólogo, como foi entrar em contato com esse manuscrito, como foi essa análise do texto, né, e essa adaptação também, né, porque, putz, deve ter dado um trabalhão, assim, e eu posso garantir que tá ótimo, tem várias... É difícil, às vezes, né, eu não sou historiadora, também não leio muitos manuscritos, mas super, super, super me pegou, e eu vou, inclusive, aqui, ó, deixa eu incluir. Teve uma pergunta já, Mariana Diniz Mendes, você pediu para a gente contar um pouquinho sobre a história da pesquisa de vocês. A gente está fazendo isso exatamente agora, então a gente já está contemplando a sua pergunta, Mariana. Como é que foi para você, Paulo? Eu vou falar um pouquinho desse aspecto, depois se a Silvia quiser complementar também. É importante falar dessa leitura da parte filológica também, né? Esse nome filologia às vezes aparece restrito mais ao contexto acadêmico ou a um olhar de pessoas que, sabe, só estão interessadas em papéis velhos, mas não, a filologia tem uma abrangência histórica que envolve os textos, a língua, a sociedade. Então, ao mesmo tempo que nós estamos olhando a documentação do ponto de vista temporal, a gente sempre está construindo conexões com o presente, né? Pensando no impacto que os textos têm para a leitura, para a sociedade, para o desenvolvimento de aspectos críticos em relação à nossa própria realidade, né? E um dos pressupostos da filologia, nesse sentido, é que os textos sofrem modificações ao longo do tempo. Esse é o principal pressuposto da filologia. E se o sentido de um texto depende, né, além do próprio conteúdo, da forma como ele é apresentado para a leitura, o filólogo procura reconstituir a história desses textos, né? Desde a sua gênese, o seu processo de produção, a sua circulação, a sua transmissão, observando como ele foi escrito, se foi em pergaminho, se foi em papel, se foi manuscrito, se foi datiloscrito, se é tipográfico, porque todos esses elementos, de certa maneira, influenciam a recepção do texto. Então, quando a Silvia levanta esse aspecto, foi publicado no 19, numa revista de um instituto que tinha uma chancela enorme de pesquisadores que influenciavam já uma perspectiva de trabalho, né? Então, nesse sentido, a filologia abarca um conjunto de critérios, né? E no caso do documento que nós publicamos, o texto ganhou diferentes versões. Então, além das originais, ele teve lá outras versões manuscritas, depois impressas, e o sentido é lógico que foi se alterando, E aí o cenário, então, primeiro, né, o nosso desafio inicial, era muito grave, né, porque o texto que circulava e era utilizado, além de estar muito distante da sua realidade documental, ele tinha diferenças graves em relação ao original, né? E então estamos falando de um documento que foi escrito no século XVII, vamos dizer assim, no calor das emoções, né? Mas por meio de um processo refinado de escrita, sabe? Diferentes momentos de escrita, e que tinha dado, assim, né, de certa maneira, possibilidade do texto ser lido, contextualizado, e hoje, talvez, temos mais contribuições sobre a história que se fixou de Palmares. Então, o primeiro desafio, né, Silvia, foi compreender o que significava ter em mãos duas versões originais de um documento mais importante de Palmares. E aí pensar em possibilidades de o leitor atual também passar pela mesma experiência. E aí a gente teve um cuidado, né, Silvia, de evitar transpor a nossa interpretação desse processo, né, e resgatar o contexto de criação do documento. Inclusive, o que o autor apagou, porque ele apaga informações no processo.
não é? Então, são dois desafios iniciais que envolvem esse tratamento documental, que para a história isso conta muito, para a filologia conta muito, e nós acreditamos que para o leitor atual é o momento de fazer uma releitura para quem já conhece o documento, para quem não conhece é uma primeira aproximação, e nós temos certeza que nos dois contextos, as perguntas que vão surgir são diferentes das que já têm respostas. Né? E a nossa perspectiva é justamente essa, que esse seja um ponto de partida, né? De releitura, de novas leituras, de novos questionamentos, e o que nós colocamos foi isso, fizemos questão de publicar essas duas versões do 17, para que o leitor tivesse contato com elas, sem intermediários. Né? Às vezes o papel do historiador e do filólogo é fazer a mediação entre o passado e o presente, né? Então, até nisso, a gente está abrindo mão um pouco do nosso papel. Né? É dar a oportunidade do leitor enfrentar por ele mesmo o documento. Mas, ao mesmo tempo, sabendo da história dele, né, Pablo? Porque isso que a Mariana perguntou, por exemplo, é interessante. É um documento que foi escrito lá no Recife, né? Do qual nós conhecemos duas versões do século XVII, provavelmente a primeira versão que ele fez, ou próximo disso, e uma espécie de versão final acabada para circular. Porque naquela época circulavam os manuscritos, ou as pessoas liam o mesmo papel, ele circulava, podia circular de mão em mão, ser copiado e assim por diante. Porque tem que entender o contexto. Esse texto foi escrito para elogiar uma vitória sobre Palmares e chancelar o governador que estava terminando, o governador de Pernambuco, que estava terminando o seu mandato, seu tempo como governo em Pernambuco, e voltava para Lisboa. Mas não voltava assim por cima. Ele voltava com uma série de problemas que ele tinha deixado políticos com as elites locais em Pernambuco e ia enfrentar a corte. Então, ele queria voltar com trunfos políticos e um papel escrito narrando as vitórias dele contra Palmares era esse trunfo político. Então, esse documento foi escrito assim e ele deve ter levado as duas cópias. Nós não temos documentação para isso, né? Então, o texto, assim, o papel, né, as letras em cima do papel, viajaram para Lisboa, que a gente sabe que estão em dois arquivos diferentes. Um que tem origem particular, que é a Biblioteca de Évora, que é uma biblioteca particular, não vou contar a história que é comprida, e a Torre do Tombo, que é um arquivo oficial. Então, a gente diz, olha, deve ter circulado em Lisboa esses textos de formas diferentes. A gente não sabe, a gente tem hipóteses, né? Eles não estão no Brasil. O que está no Brasil? Quando, no século XIX, o Instituto Histórico e Geográfico queria fazer história nacional, tinha gente que eles contratavam para copiar os documentos importantes. Então, o que a gente tem é, provavelmente, cópias que foram produzidas no século XIX, com certas leituras, e que deram, num caso, a publicação de 1859, com os problemas de quem não conhecia nada da história de Palmares e leu com erros. A paleografia do copista contratado, que nós não sabemos quem é, e de quem depois preparou o documento para ser publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tem uma série de problemas de leitura, que aí lendo, fazendo o trabalho de paleografia fino, cuidadoso, e os filólogos são ótimos nisso, porque eles têm vários aplicativos, eu fiquei impressionada com a técnica, que é a área que eles desenvolveram isso. Então, você tem hipóteses de leitura que a gente não põe aqui, mas que está por trás do nosso trabalho, não é? Então, para que a gente possa afirmar certas coisas para o texto, dizer que é isso, que não é, e assim por diante. E aí você já acabou de responder a pergunta da Mariana, e a Laura fez uma pergunta para você, Pablo, que tem muito a ver com o que a Silvia estava trazendo agora. A Laura Moraes te perguntou assim:
Pablo, como você chegou à conclusão de que havia trechos apagados no documento? É a curiosidade dela. E aí aproveito para trazer uma manifestação aqui de Moisés Ribeiro. Ele disse assim: sou Moisés, responsável pela livraria Xingu, que fica em Altamira, no Pará. Somos parceiros da Editora 34 e teremos essa obra aqui. Que bom. Muito bom. Que bom. Nossa, muito bom. Então, Laura Moraes, essa é a parte prazerosa para quem estuda o léxico, estuda a sintaxe, estuda a língua do século XVII, porque, inicialmente, né, Silvia, a gente tinha uma hipótese de que a versão que está em Lisboa, que a gente considera posterior no processo, ela fosse uma espécie de passar a limpo, e a versão que está em Évora, numa etapa anterior, seria o rascunho, uma espécie de rascunho. Mas quando a gente começou a comparar essas versões com maior rigor, né, a gente observou que era um processo de escrita em construção. E esse processo tinha, entre uma versão e outra, mais de 1000 alterações. Então, são alterações que envolvem a pontuação, envolvem o léxico. Então, para um contexto que ainda não havia dicionários, né, o 18 começa a ter uma publicação maior desses materiais, é interpretar a acepção que o autor tinha daquelas palavras e entender o porquê dele alterar de uma versão para outra os adjetivos utilizados, muitas vezes, né? Os substantivos relacionados aos palmaristas ou aos militares. Então, isso daí já é riquíssimo para nós, né? E aí, nós observando a documentação paralela, né, daí que vem a publicação dos anexos, que são fundamentais também para essa composição, nós observamos que há muitos trechos omitidos de uma versão à outra, mas muito, chega a 100 trechos omitidos, né? E é justamente nesse cotejo entre a versão mais antiga de Évora e a versão que está em Lisboa que nós identificamos apagamentos, não só de termos, mas de passagens bem significativas, né, Silvia? Quiser complementar essa parte? Tem pequenos detalhes que estão no texto de Évora que não estão na versão da Torre do Tombo. Pequenos detalhes de como é que o Fernão Carrilho, que era o comandante, o que ele fez com os prisioneiros, o que não fez, certas informações aqui e ali. Entre uma e outra, a gente consegue determinar uma temporalidade, porque entre uma e outra, eles assinaram um acordo de paz. As pessoas prisioneiras que iam ser... porque o governador não queria só levar um texto, ele queria levar os prisioneiros mais importantes, que eram a família do rei dos Palmares, o Ganazumba. Então, e isso o acordo de paz diz, não, vai devolver para Palmares, e eles acordaram isso. Então, entre uma versão e outra, desaparecem certas coisas. E há um outro desaparecimento que é muito interessante, é que conhecendo a documentação paralela, outros relatos militares que eram feitos para pedir benesses, como remuneração dos serviços e tal, tem personagens que são muito importantes, que você vê por esta outra documentação, e sequer são mencionados na relação da ruína dos Palmares, não é? Nessa relação do padre. Um exemplo é o Antônio Pinto Pereira, que diz que foi uma das pessoas a ir primeiro visitar o Ganazumba e convenceu o Ganazumba a fazer o acordo de paz. Quer dizer, é uma outra história sobre o mesmo episódio, né? Que nem esse personagem nem aparece nesse documento. E tem uma coisa que chama muita atenção também, que às vezes os nomes, né? Os nomes foram escritos de formas diferentes, nomes dos mocambos. Por exemplo, tem Ganazumba, tem Gangazumba, tem, enfim, né? São muitas grafias diferentes também, né? E tem mudanças de um para o outro, enfim, é muito. Às vezes a minha sensação é que, tipo, nossa, como uma narrativa tem poder, né? Como uma narrativa tem poder. Você pode mudar toda a forma que uma história foi contada. E aí, Silvia, eu queria até te convidar para falar um pouquinho mais de quem é esse autor, né? E de quais foram essas escolhas narrativas, né, do padre Antônio da Silva, né, que foi escolhido pelo Pedro de Almeida. Ele não era qualquer pessoa, esse padre. Ele é um baiano de nascimento, né? Tinha feito uma formação no Colégio dos Jesuítas da Bahia, estudou em Coimbra,
É difícil achar informação sobre ele em Coimbra, ele não deve ter se destacado, mas ele era muito articulado, sabe? Fazia muitos contatos e tudo isso, e foi logo nomeado para ser vigário da matriz do Recife. Quer dizer, Olinda era a capital de Pernambuco naquele período, mas Recife, que é muito pertinho, era algo muito importante, porque ali passava, era o porto da capitania de Pernambuco, que era uma das mais ricas no século XVII, produtora de açúcar, importadora de muita gente escravizada para esses trabalhos, que estava se expandindo depois da expulsão dos holandeses e tudo isso. E esse padre se mete, não só ele é importante, ele se mete na política e etc. Então, quando o governador está para voltar para Lisboa e chega no começo de 1678 a notícia de que a campanha comandada pelo Fernão Carrilho, que ele tinha passado o governo dele tentando implementar e fazer acontecer, tinha sido vitoriosa, ele acha uma ótima oportunidade e escolhe o padre, de certa maneira, porque alguém que usava, nem todo mundo sabia escrever naquele período. Tinha gente que escrevia os registros oficiais, as cartas, etc. Mas o padre já até tinha publicado algumas obras e escrito obras. Era alguém letrado mesmo, e então é uma escolha natural. Não é assim, dentro daquele mundo do Recife, para escolher isso, que é alguém capaz de fazer. E ele faz muito bem isso, porque é uma apologia muito bem construída do governador Dom Pedro de Almeida, né? E é interessante isso, porque conhecendo esses elementos, eu posso dizer o seguinte, do meu ponto de vista de historiadora, a minha pergunta é tão difícil saber quem estava em Palmares e saber informações sobre aquelas pessoas, que quando você tem um texto que é produzido do outro lado do balcão, quer dizer, quem venceu, que diz que venceu os Palmares e que se vangloria disso, o que esse texto escrito desse jeito pode informar para quem quer saber o que pensavam, como agiam as mulheres e os homens que fugiram ou que nasceram em Palmares, não é? Então, o historiador pode fazer perguntas que não têm nada a ver com esse texto, com como ele foi gerado, mas ele precisa saber como é que o texto foi escrito, quem escreveu, com que intenções escreveu, para poder colher as informações que ele quer, porque senão você acredita no texto direto, entendeu? Como se não houvesse diferença. Então, a questão das narrativas que você aponta, Semaia, é muito importante, porque ela precisa ser levada em conta e cruzar com outros documentos que têm outras narrativas. A ideia não é estabelecer qual é a narrativa verdadeira, mas responder perguntas que são cruciais para nós hoje, né? O que nós podemos aprender com aquelas pessoas que estavam em Palmares, né? Que é um evento tão importante. E como é que um texto escrito contra essas pessoas pode nos informar a respeito disso? Esse é um desafio da análise de documentos que o historiador faz e que o filólogo também faz, né? Exato, e assim, durante a leitura é isso, assim, né? O padre escreve de um jeito em que ele coloca a dificuldade das tropas de chegar até Palmares, aí a minha pergunta era, se vocês tiveram essa dificuldade, imagina a sagacidade das pessoas que construíram Palmares. E aí ele chega a chamar Palmares de república. Se ele está chamando de república, imagina o nível de... E a gente fica meio que, né, colocando em xeque muitas coisas. Você quer fazer algum comentário, Pablo ou Silvia? Eu só quero acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante, a respeito disso que você falou agorinha. Quando eu disse dessas perguntas, esse documento que foi escrito assim, em homenagem e para enaltecer o governador de Pernambuco, para mim ele é tão importante para a história de Palmares, porque ele documenta
a existência de um Estado palmarista, Estado mesmo, um reino, eles chamavam de rei, eles chamam de república, que é uma palavra que tem um sentido diferente do de hoje, mas eles reconhecem que Palmares é um outro território, que está sob domínio do Ganazumba, e que tem a sua gente, que é chamada de palmarista, assim como São Paulo nascem os paulistas, em Palmares nascem os palmaristas. Então, há uma diferença. Isso tem um significado, acho que muito importante. Então, é disso que eu estou falando, sabe? Então, como é que esse texto ele deixa escapar, né, esse reconhecimento das autoridades de Pernambuco de que ali tem um perigo enorme para a colonização portuguesa, para o domínio do Brasil do jeito colonial, né? Sim, uma ameaça terrível, né? Exato. Então, esse é um documento muito importante porque ele revela isso também. É só você escarafunchar nele e ler né, sabendo. Era sobre isso que eu ia complementar, Silvia. As minúcias do texto, né, exigem do leitor, do pesquisador, uma construção de um processo. Porque nós temos uma prática de escrita que não é meramente informativa. Porque se fosse de tal forma, o governador teria secretários para fazer a composição, né? Ela está além desse mecanismo. E outra, diante do repertório de documentos, de tipos documentais que poderiam ser produzidos para este fim, ele escolheu um que Silvio e eu lemos como uma relação. Mas até isso precisaria verificar como que o texto se situa de fato no século XVII. Não é? Porque ele tem uma construção encomiástica, retórica, há elementos narrativos de uma construção que não é para qualquer pessoa. Não é? Um profissional da escrita provavelmente não teria esses recursos linguísticos para compor todo esse processo. Então, até para filtrar essas informações e verificar o que é meramente laudatório, né, Silvia, e o que é revelador daquele contexto, exige muito dos leitores. É mais um ponto que a gente leva. O livro abre espaço para isso, né? A gente não traz as respostas para isso, mas ele permite pensar em diversos elementos que relacionam a história do documento, a história de quem escreveu, né, e a história que representa Palmares naquele contexto. Sim, sim. E eu vou trazer uma pergunta aqui, tem muitas perguntas, gente. Eu estou aqui tentando fazer o filtro, o pessoal está super interativo, continuem. Eu estou aqui me dedicando. Deixa eu fazer uma pergunta porque está muito nessa seara do que a gente está trazendo agora. O Pedro Pontoni perguntou como vocês chegaram na autoria do Padre Antônio da Silva. Eu tinha contado isso agora há pouco, Pedro. Foi uma pesquisa dessas que a gente vai fazendo a cada ano que pode, ou que tem uma grana de um projeto para viajar para Lisboa e consultar os originais. Quer dizer, eu sabia que era um manuscrito da Torre do Tombo, fui atrás, fiquei lá virando vários códices de miscelâneas, papéis vários e assim por diante, até achar o original o que eu pensei na época que era exatamente o original do publicado em 1859. Comparei com Évora, era a mesma letra. No ano seguinte, achei uns sermões do padre assinados pelo padre Antônio da Silva, era a mesma letra. Eu disse, é provável que seja esse mesmo padre o autor, mas não fui muito adiante. E foi o trabalho com o Pablo que, interessado na existência de duas versões que documentam esse processo de escrita, que então a gente imaginava o rascunho e uma cópia limpa, e que se revelou outra coisa no decorrer da pesquisa, a gente foi conseguindo estabelecer melhor essa autoria. Não só porque no século XVII... Eu também aprendi isso nesses últimos tempos, né? O autor não é quem materialmente segura a pena e escreve. Muitas vezes você pode ter alguém que concebe um texto,
alguém que escreve e aí a pessoa que concebeu assina. Então, a escrita não é de todo mundo, né, como é hoje, né? Você tem o que os filólogos chamam do autor material e do autor intelectual, né? Se eu estou usando bem as categorias aí, porque às vezes a gente, de áreas diferentes, briga um pouco por conta das categorias, né? Mas os usos são diferentes. Mas, então, o fato da letra ser igual não quer dizer necessariamente que tenha sido o mesmo autor. Pode ser um copista da secretaria que fez as cópias todas. Então, você precisa de vários outros elementos analíticos, da sintaxe, do tipo de repertório, das referências retóricas, das tópicas, enfim. E aí a gente foi examinando isso e mudando a maneira de ler essas duas versões, comparando com as versões manuscritas do 19, que estão na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, com a versão impressa e todas as outras que foram impressas depois, para ver as várias modificações que ocorreram, né? E aí, Pablo, se você quiser complementar, eu vou deixar já uma pergunta do Rodrigo Bentes Monteiro, que ele pergunta: Pablo, você poderia comentar mais sobre a caligrafia e as variações ortográficas das duas versões, que é exatamente o que a Silvia acabou de trazer um pouco também. Ah, legal. Isso é muito emocionante, ver esse compartilhar de terminologias, né, Silvia? A gente vai aprendendo um com o outro como observar esses textos. E essa busca pela autoria, como a Silvia falou, remete a diversos aspectos, né? Primeiro era verificar, né, Silvia, se o padre realmente estava naquele contexto, que já foi dificílimo descobrir isso. E depois operar com a escrita. E quando a gente fala em escrita, a gente está falando de uma ciência que estuda a história da escrita, que é a paleografia. E quando a gente começa a observar pela ciência, o que a gente nota? A escrita também tem uma história. E essa história localiza o documento quando ele não tem data, ela situa o documento quando ele não tem localidade, e ela também contribui para relacionar autorias. E até mais ou menos do século XV para o XVI, as escritas costumavam ter mais padrões, vamos dizer assim. Então, certos locais tinham padrões de escrita, certas regiões. Quando o instrumento da escrita começa a dar isso que a gente tem hoje, né, a flexibilidade ao pegar uma esferográfica, você tem pluralismos gráficos bem particularizados. Por exemplo, nós mesmos, cada um de nós temos umas 3 letras, vamos dizer assim, né? Você está com pressa, você escreve de um jeito, você está nervoso, você escreve de outro, e a gente vai escrevendo a maneira que às vezes a gente nem entende o que a gente escreve, muitas vezes. Então, quando a gente pensa no século XVII, é um contexto em que se ampliou um pouco os locais de escrita, porém, ainda há uma característica que se repete. Então, o primeiro ponto foi esse, né? Se verificar se aquela escrita, sabe, de um módulo pequeno, com uma inclinação suave para a direita, uma cursividade que demonstra a habilidade do escriba, né, um respeito no uso das abreviaturas, as fronteiras, tudo isso nós analisamos comparando outros documentos do século XVII. E aí, quando nós observamos uma espécie de alfabeto, o primeiro medo nosso é esse, né? Assim, quando você olha o alfabeto, você estranha, porque ele também oscila. Por exemplo, os As não são os mesmos As durante todo o documento, né? Só que quando você observa as palavras, isso aproxima mais. Foi o primeiro aspecto. Então, quando a gente fala em filologia, a gente fala em estudo de um texto de forma mais abrangente, e inclui a escrita. E quando a gente fala da escrita, a gente pensa na paleografia, que envolve a datação da escrita, o local da escrita, as características, a habilidade, a autoria. E o aspecto que nos ajudou também foi a língua. A gente chama estado de língua, que o documento atesta, né? Então, nós observamos na escrita da relação, né, das ruínas, um tipo particular de léxico, de construções, que devem ser típicas de relação. Mesmo assim, nos sermões do padre, ainda há recorrência dos mesmos elementos. Então, juntando esse conjunto de aspectos, nós estamos defendendo, né, Silvia? A relação do padre com o texto. Tá. Mas se alguém achar, nós testamos hipóteses anteriores. A gente achava que era o provedor da fazenda, ou que podia ser o secretário do governo.
E aí as letras eram diferentes, tinha várias coisas, mas se alguém achar alguma outra coisa, tem que fazer esse trabalho todo e nos convencer disso. Estamos abertos, né? Exatamente, Mas, exatamente. por enquanto, defendemos que esse texto foi escrito por esse padre nesse contexto, né? Isso. E agora, gente, eu vou convidar a gente para dar uma... A gente falou bastante, dei conta de algumas perguntas, a gente não vou incluir todas, porque acho que a gente falou bastante mais dessa questão da pesquisa, dessa questão mais técnica. E tem uma outra coisa que a Marta acabou de colocar aqui, ela perguntou assim, vocês poderiam falar um pouco mais, a Marta Garcia, falar um pouco mais sobre como estava organizada essa República Palmarista? E aí tem uma coisa que no pós-fácil fala bem, né? Que tipo, não é necessariamente uma história de Palmares, né? É mais a história sobre a guerra contra Palmares mesmo. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho isso. E Silvia, deixar uma provocação também, que nessa reportagem que eu li, várias reportagens sobre o seu trabalho lá em 2013, né, o título trazia que esses documentos oficiais poderiam trazer uma nova cronologia sobre Palmares. Isso realmente acontece? Você acha que esse livro colabora para isso? Joguei um monte de pergunta agora, né, gente? Bastante. Vamos ver. Eu vou começar respondendo a Marta, porque eu acho que ela dá. Eu disse aqui há pouco que esse documento, para mim, ele mostrava como as autoridades pernambucanas reconheciam que Palmares era um outro mundo. Eles negociaram de estado a estado com Palmares e fizeram um acordo de paz com embaixadas trocadas, com presentes, com uma série de rituais que eram típicos desse período que a gente chama de antigo regime, né? Então, e escreveram esse acordo de paz. Ele é mencionado nesse documento e, atenção, publicado pela primeira vez, na sua íntegra, num dos anexos do Guerra contra Palmares. Todos os 14 documentos, aliás, publicados no anexo, são inéditos. De novidade, nunca foram publicados, né? E esse acordo de paz e essa negociação que está documentada aqui, ela não só revela, mas quando você tem um acordo de paz e vê os termos em que ele foi feito, você cruza uma coisa com a outra e diz, não, é uma negociação de estado a estado, de representantes de um rei do lado, que era o príncipe regente, futuro Dom Pedro II de Portugal, né? E o rei Ganazumba do outro lado. Então, esse é um reino linhageiro. E o que significa? Então, quando ele diz Ganazumba, o zumbi é sobrinho, a mãe é Acainene, e vai dando essas relações de parentesco, você tem que entender isso. E aí a gente recorre à bibliografia mais recente sobre a história da África, que ajuda e ilumina a entender essas referências. Porque isso não são só ou podem ter sido relações de parentesco sanguíneo, pai, a mãe, mas isso pode ser uma maneira centro-africana de falar sobre uma hierarquia de poder. Então, quando diz o Mocambo de Andalakitushi, irmão do Zambi, né, que é sobrinho do Ganazumba, e dá essa hierarquia e vai dando, ele está iluminada, né, e com o que se conhece sobre a África Central e os reinos centro-africanos no século XVII, você pode decodificar esses elementos e descobrir, então, que Palmares era um reino linhageiro, que tinha diferença entre a família política, se tinha muitas mulheres, os homens tinham vários casamentos, tem várias informações assim sobre essa organização. Não tem muitas que a gente gostaria de saber, mas são fragmentos que você vai encontrando o sentido, recorrendo à historiografia sobre o Brasil colonial, sobre a África nesse mesmo período, sobre os africanos, sobretudo, gente que foi escravizada e forçada a ir para o Pernambuco. E esse é um período em que mais de 80%
dos escravizados forçados a serem escravos nas fazendas, nas casas senhoriais, nos currais de Pernambuco, era gente vinda da África Central, da região em torno de Luanda, né? Do interior de Luanda. Então, isso é uma hegemonia em termos populacionais, demográficos e culturais. Então, isso permite a gente uma série de inferências sobre essas características de Palmares e entender melhor esses fragmentos que estão colocados. Uma pista importante é quando a gente lê os nomes. É uma dificuldade decifrar, porque são nomes centro-africanos ouvidos por gente que fala português e que está escrevendo. Então, eles não são como a gente gostaria, varia a grafia, às vezes se referindo à mesma pessoa. No século XIX, eles traduziram isso de outra forma. Lendo e fazendo a paleografia, a gente consegue determinar. É Aka Inene, a mãe do Ganazumba, não a Cotirene, porque foi lido assim, não é? Então, e foi impresso assim no século XIX. E Aka Inene é um nome quimbundo, não é? Quer dizer grande, majestoso. Inene é um título tradicional de reinos centro-africanos. Então faz todo sentido. É Ganazumba, não é Gangazumba. E a gente pode ir comparando com outros documentos, essas incidências, e teria muito a falar. Nós ainda temos um plano, o Pablo e eu, de ainda continuar por essa história dos nomes. Então, tem muita coisa sobre Palmares que esses pequenos fragmentos, um nome, uma informação, o fato de ser um reino linhageiro, podem ir revelando sobre a vida em Palmares. Não tem muita coisa sobre escravidão em Palmares, que é uma pergunta polêmica que todo mundo faz. Nesse documento não tem. Em outros, a gente pode até discutir isso em várias ocasiões, não sei se hoje. É uma história muito polêmica, dá muito pano para manga, né? Mas eu acho que isso tem a ver com essas informações para quem quer saber de Palmares, né? E é incrível isso. Tem um outro documento que foi publicado, eu acho que em 2005, pela Leda Oliveira, que é um relato da batalha final contra o outeiro do Barriga, onde estava a cerca do Barriga, né? Na serra, hoje chama Serra da Barriga, né? Mas e lá tem muitas informações que, cruzadas com esse documento, também são muito interessantes. Momentos diferentes, um em 78, outro em 94, né? Foi escrito entre 94 ou logo depois disso, até ela atribui autoria também. Então, é interessante quando você faz a pergunta, quem eram eles, né? Nossa, eu fico aqui pensando tanto de coisa que a gente precisa repensar, porque, né, Gangazumba é uma coisa que eu aprendi muito cedo, a Cotirene é um nome que a gente aprendeu a ainda usar no movimento. Como é que a gente, né, precisa mergulhar e entender essas correlações? Isso é muito... Parece que, nossa, é muito, muito legal. Você tem algum comentário, Pablo, sobre essa pergunta? Só para destacar aqui, toda essa importância que a Silvia destaca, quando a gente observa a história do documento, que a gente fala que o documento tem muitas vidas, parece que isso é apagado, porque o uso que se faz dele parece que não é a intenção de entender, né, Silvia, o contexto ou a história que ele poderia revelar de Palmares. Ele sempre vai sendo utilizado com uma finalidade externa, né? Primeiro é o 19 marcando um processo, depois ao longo do 20 outro, e a relevância dele mesmo nesse contexto e o que ele poderia revelar de quem eram essas pessoas foi sempre ficando para depois, né? Para depois, porque ele sempre foi alimentando outras narrativas externas, né? Ao próprio texto, muitas vezes. Acho que essa questão dos nomes ela é muito intrigante, não é? Porque gente que não tinha a menor ideia de Palmares, quer dizer, eles sabiam que era uma coisa muito temida e que
tem uma briga no século XIX para saber quem é que derrotou o Palmares. Foi o Domingos Jorge Velho ou o Bernardo Vieira de Mello, entendeu? Porque são duas famílias, uma é pernambucana, a outra é o paulista que foi lá. Então, é como se fossem brigas historiográficas, né? Quem defende os bandeirantes e tudo isso, ou quem defende as forças locais do Nordeste. Eles estão mais preocupados com a derrota de Palmares, com a vitória sobre Palmares, do que com Palmares, né? Quando a gente inverte isso e quer saber sobre Palmares, a gente tem que fazer outras perguntas para esses documentos. E esses nomes foram lidos e escritos por essas pessoas. E é claro que a gente, quando olha esse documento e vê aqueles nomes, eles são muito importantes, não é? Então, Gangazumba, todo mundo que estava interessado nisso, do Nina Rodrigues, começa a historiografia e se pergunta, discute Gangazumba e tudo isso, o nome Ganga e tal, até o efeito político. Quantas pessoas não tem? A Qualtune, a Cotirene, tantos outros nomes que a gente tem, a Dandara, não é? Que são nomes que são fixados nessa história. O que a gente faz quando a gente se dá conta de que aquele documento, que é o único que registra esses nomes, registrou, na verdade, outros nomes? Não é a Cotirene, é a Cainene, não é? Não, nem a Cotirene, nem a Qualtune. Então, a gente Gana Zumba. Gana é um título, é como senhor, não é? Então, Aca é algo majestoso. Eles têm, e o fato deles serem nomes centro-africanos, eu quando descobri isso, que foi a primeira leitura que eu fiz desse documento, eu dizia, mas eu entendo por que o paleógrafo do século XIX leu desse jeito. Parece mesmo, mas só quando você tem alguma coisa que você... Quando você sabe mais sobre a África Central, é que você faz a pergunta, será que a Cotirene faz sentido em Quimbundo? Não, mas se você lê a paleografia e a Aca e Nene, isso faz sentido. Isso faz sentido. Combina com o fato da maior parte dos escravizados virem dessa região, de terem fugido para Palmares, combina com os outros documentos. E o que isso pode significar para nós, né? Isso eu acho que pode significar para nós que Palmares tem raízes na África Central e que essa história de resistência à escravidão foi informada por uma série de valores que são muito diferentes do que a gente tem hoje. Nós podemos lutar por certos direitos, pela liberdade e tudo isso. Será que esses eram valores do século XVII? Será que eles eram valores para aqueles homens e mulheres que fugiram da escravidão e construíram um outro mundo organizado de formas diferentes? Eu acho que essas perguntas elas são pertinentes hoje, né? Ao invés da gente ficar repetindo uma história sem saber direito de onde ela veio. Sabendo de onde ela veio, acho que a gente pode descobrir mais coisas sobre o passado e tirar coisas dele para as nossas vidas e para as nossas lutas e reivindicações de hoje, não é? E eu acho que a gente tem que fazer isso com a maior técnica que a gente tem à disposição, né? A minha descoberta do trabalho com o Pablo é uma descoberta da filologia, é um outro campo que tem um manancial de conhecimentos e que os historiadores até querem fazer, mas não sabemos fazer direito. Os filólogos fazem isso incrivelmente, tem toda uma contribuição para a área deles, mas eles podem nos dar. Há uma brincadeira que o pessoal no século XIX dizia que a história era muito importante, que tinha várias ciências auxiliares, né? A paleografia e tudo isso, elas não são auxiliares, elas são combinadas, né, com a história, com as técnicas do historiador, com o trabalho do historiador cuidadoso, elas se enriquecem mutuamente. Eu acho que esse livro
de certa maneira, essa é uma combinação que tem aparecido aqui e ali, mas eu acho que da maneira como nós trabalhamos, o livro também revela isso, como as duas áreas podem caminhar juntas, de igual para igual, e tem contribuições nas duas áreas, e podem trazer coisas novas, não é? Como essas dos nomes, das características de Palmares, né? Eu acho que esse foi o desafio e foi a diversão, a nossa diversão, né? Eu descobri coisas que era incrível. O Pablo, nós fomos juntos em 2019, eu estava em Lisboa e o Pablo estava em Évora, e a gente combinou, estava em Lisboa, ele chegou e a gente foi junto a Évora para olhar o documento, e depois fomos juntos à Torre do Tombo, e ficamos lá folheando, pedindo mesa de luz para botar o documento, ver a marca d'água. Foi uma coisa incrível descobrir essa materialidade do documento, e como eles tiram coisas do Arco da Velha, fazendo essas fotografias e olhando para aspectos que eu nunca imaginava possível. E tem uma pergunta aqui, você tem algum comentário, Pablo? Não, só agradecer a Silvia por a oportunidade de participar dessa experiência. Foi riquíssima, riquíssima mesmo. Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui da Adriana Romero, que eu acho que cai muito no que a Silvia acabou de trazer. Não sei se o Pablo quer complementar com alguma coisa, ou se a Silvia mesmo quer complementar com alguma coisa, mas é porque ela pergunta exatamente isso, né? Que é uma provocação que vocês fazem no Pós-Fácil, né? Como esse manuscrito tem um impacto nos atuais estudos que a gente tem sobre Palmares, né? Que impacto é esse? Eu acho que o Pós-Fácil traz essa provocação, né? Do divirta-se, né? Quando a gente está chegando no final. Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa dessa pergunta também. Vai, Pablo. Pablo. Essa foi a diversão que a gente fez também, né? Porque eu acho que a grande questão nossa, que a gente compartilhou toda essa vivência, né? Que o trabalho com texto é naturalmente interdisciplinar, né? Porque ele possui diferentes dimensões. E aí, quando você cria esses diálogos, você possibilita que o outro aprenda um pouco mais do que ele já sabia do documento, né? E quando a gente, no Pós-Fácil, faz justamente essa provocação, é justamente para levantar essa hipótese. Qual seria a leitura a ser feita com essas informações? Não é? E um pouco é um convite também, né, Silvia? Para acompanhar todo esse percurso, verificar que é um processo complexo, que envolve muitos elementos, né? E com certeza altera a percepção que nós temos, não só do texto, né? E da história que tem se fixado e às vezes sido reproduzida sem nenhum tipo de questionamento, né, Silvia? Essa história do divirta-se é o finzinho do Pós-Fácil, e a gente usa a palavra, porque divertir, hoje para nós é distração, tem esse significado nessa, né, uma diversão, é uma distração, uma coisa ligada ao lazer e tal. Mas no século XVII, no século XVIII, você podia divertir o curso de um rio, por exemplo, deslocar. A primeira vez que eu encontrei a palavra foi explicações sobre, nas minas, como eles descobriam um diamante no leito dos rios. Eles divertiam o curso do rio e cavocavam a areia, não é? Então, quer dizer, deslocar, né? Tem esse sentido. Fazer diferente, não é? Diferenciar, tem esse sentido. Então, a gente provoca nessa direção, dizendo, divirta-se, saia do seu trilho, né? Pense diferente. Abandone a zona de conforto, né? Saia da zona de conforto. O que será olhar esse documento e ter essas informações, com essas informações? É possível uma leitura diferente, né? Então, acho que... E a história foi isso, a gente começou a trabalhar, nós acabamos fazendo uma proposta, porque essa coleção
tem essa proposta de colocar os documentos em contato com o público, não é? E fazer... Eu lembro que quando a gente fez, a gente tinha a ideia dos intelectuais, né? A gente explica tudo e aí vem o documento. E eu lembro de conversar com a Marta Garcia e por ela, com a Bia Bracher, que da editora, e depois também isso apareceu com o Carlos Inada, que também trabalhou nesse livro. A ideia é colocar primeiro o documento e depois um pós-fácil. Não é para dizer qual foi a leitura, mas, então, inverter. E a gente foi se descobrindo que isso era algo muito importante de ser feito. E eu acho que a mudança da proposta e tudo isso dentro dessa coleção, e um trabalho gráfico também. Eu acho incrível o trabalho gráfico que a Mayumi Okuyama fez para a coleção. Tudo combina, né? Como é um livro... A minha mãe folheou o livro e disse... Minha mãe já é velhinha, né? Ela disse, a letra é boa de ler. Então, é um livro bonito, não é? Ele tem... certas escolhas, o final dele, não vai dar para ver, mas vocês vão ver uma hora. Tem algumas ilustrações e tudo, então é um projeto muito bem acabado para um documento que eu acho que é bastante importante, né? E a Chão publica uns 4 livros, é um trabalho, não é uma produção em massa, né? Ele tem os folhos, né? É um trabalho gráfico muito bem cuidado de produção de um livro. Eu acho que isso é muito importante também no mundo de hoje. Então, o livro, eu acho que ele na verdade, também tem muitas histórias, né, dentro dele. Ele tem uma história de uma pesquisa na área de história, uma história na área da filologia, como é que as duas se combinaram, como é que elas produziram uma leitura desse manuscrito nas suas versões. Então, é um texto e as suas versões no século XVII e tal. E como é que elas viraram um livro, e um livro especial, um livro produzido numa coleção, que está sendo publicado numa coleção de documentos, muito bem cuidada editorialmente. Então, acho que ele tem muitos significados também. Ele registra, e eu acho que isso, no mundo que a gente vive hoje, é muito importante, sabe? Todo esse cuidado e todas essas histórias que confluem dessa forma para um tema que eu acho que é muito importante em termos políticos para nós, todos, né? Muito legal, gente. A gente chegou a bater aqui 95 pessoas assistindo, agora a gente está em 88 e Nossa, o público está se mantendo, então, que legal. E olha, eu nem percebi, assim, a gente já está 1h15 conversando. Não. Foi bem assim, voou. Eu vou trazer alguns comentários que estão aqui, tem comentários muito legais. O Bernardo Dias comentou assim, que bonita e importante essa pesquisa dos dois, unindo saberes complementares. Certamente vai inspirar novos pesquisadores. Parabéns aos autores e à editora pelo livro e pelo debate de lançamento. O Jaime Rodrigues colocou assim, o rigor da pesquisa histórica pode informar muitas ações, inclusive da militância por questões atuais. E o José Carlos disse, Silvia, acho que vou ter que fazer um novo episódio da série sobre Palmares a partir dessas novas revelações. Nossa, acho que suscitou muita coisa. E eu digo assim, isso de ter colocado primeiro o manuscrito, depois o pós-fácil, fez muita diferença. Porque se eu tivesse lido primeiro o pós-fácil, eu já ia ler de outro jeito, eu ia perder muita coisa, eu ia perder muitas sensações, muitas provocações. Eu acho que o que mais me trouxe Guerra contra Palmares, o manuscrito de 1678, foi perguntas, muitas perguntas. Foram muitas perguntas, assim, o tempo todo, enquanto eu tô lendo, eu me perguntei coisas, mas e tal coisa? Se aqui tá assim, como é que era?
E sabe, eu acho que esse imaginário também, né, eu sou cria do movimento negro, meus pais foram parte do movimento negro, então essa construção sobre Palmares é uma coisa que inspira a continuidade, né, do movimento negro, da população negra, essa imagem de zumbi, essa imagem de Gana Zumba, essa imagem do que foi Palmares, desse estado que a gente perdeu, né, numa guerra interna dentro do nosso país contra o nosso próprio povo, né? Então, eu acho que muitas perguntas nasceram na minha cabeça e eu tenho certeza que de muitas outras pessoas, e eu acho que a provocação está dada, né? E muitas coisas nascerão aí. Então, foi uma alegria poder ler, então, acima de tudo. Agradeço muito por essa publicação, aprendi bastante e esperamos que cada vez mais pessoas possam ter acesso e se perguntem e se questionem. Não dá para ver muito, mas... Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vocês têm perguntas um para o outro? Esse é o momento, assim. Vamos fazer uma roda, vamos ver se tem mais perguntas. A gente está chegando quase no final já. Se a gente falar mais um pouco, a gente vai contar os pormenores do livro. Tem que deixar um pouco também de curiosidade. Eu acho que é isso, gente. Vamos para as declarações finais, então? Vamos lá. Quer começar, Silvia? Eu acho que como eu disse no começo, eu estou muito contente disso. É um resultado que eu não esperava dessa pesquisa longa. Ela vai sair num outro livro daqui a alguns meses. Eles acabaram se cruzando em editoras diferentes, né? A pesquisa mais sobre o acordo de paz e tudo isso vai sair pela EDUSP. Eu vou fazer aqui uma rápida propaganda pela EDUSP em setembro, outubro, mais ou menos, até no segundo semestre. Mas esse livro, eu acho que ele é, como eu disse, um primeiro resultado que sai e que foi fruto desse trabalho conjunto, e é conjunto mesmo, do Pablo, meu, da editora. Acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, ela é muito importante, porque a gente não está habituado, a gente fica muitas vezes dentro da universidade falando, e a gente precisa falar para fora da universidade, mas também sem abrir mão desse centro profissional que a gente tem, então, dando isso. Então, é uma oportunidade incrível, acho que eu estou muito contente, agradeço muito todo o trabalho, a parceria com o Pablo, o aprendizado que eu tive e a acolhida e a resposta mesmo da Chão para o livro sair. Então, até aqui é uma coisa muito acalentadora, e eu acho que eu espero que as leituras e os leitores possam fazer um bom proveito disso mesmo, trazer lições, reflexões, novas pesquisas e se divertirem, nos dois sentidos, né? No antigo, de fazer diferente, e no novo, de poder ter prazer com as coisas que a gente faz profissionalmente, que a gente lê e que a gente discute, né? Para ouvir, trocar as ideias. Então, é isso. Eu só tenho a dizer muito obrigada. Mesmo. Então, eu também agradeço, em particular a Silvia, ter me acolhido, ter me atendido no primeiro telefonema, né, Silvia? E aberto esse diálogo. Para mim também foi um aprendizado assim, sensacional. Eu vejo esse livro como o resultado de um trabalho de duas áreas que tem muito a contribuir para a sociedade, né? E tem um alcance muito forte, um alcance político, um alcance histórico, um alcance social, um alcance linguístico. E o que nós fizemos com esses períodos de trabalho foi tentar resgatar elementos que estavam silenciados, né? Como nós já falamos aqui, no nosso país tem muito do silenciamento, né? Então é uma maneira de resgatar também a oportunidade de ler, né, a história dos textos,
né? Nós temos várias histórias, como a Silvia falou. Então, agradeço muito, Silvia, pela parceria também. A Editora Chão, de certa maneira, a Editora Chão delineou, né, com esse olhar ao longo desse processo, nos acompanhou com todo o carinho, né, e recebendo a nossa proposta, as versões que nós enviamos e dando um feedback também que foi muito rico para a composição do material. E diante de todas essas perspectivas, Samaya, você também deu uma perspectiva para nós muito prazerosa de poder falar do livro, levantando essas questões ao longo dessa uma hora de conversa. Muito obrigado também, e também pela Livraria da Tarde de ter acolhido o lançamento. Ah, gente, obrigada. Para mim foi um prazer mesmo ter recebido o livro, ter a oportunidade de ler e poder conversar com vocês, né? E eu conversaria mais, assim. Um dia vou mandar e-mails e perguntas, porque realmente são muitas perguntas. Muito obrigada. Obrigada pelo trabalho, obrigada pela oportunidade, obrigada, Editora Chão, obrigada, Livraria da Tarde. E é isso. Estamos encerrando. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.